Máximo entrevista escritores na rádio dos poetas trovadores. Saudações, queridos leitores e ouvintes, tudo em paz? Está no ar o 14º episódio do podcast do coletivo Diversidade Literária. Eu sou o Luciano Máximo, me siga no Instagram, o @ é lucianomáximo_. Siga o coletivo Diversidade Literária no @ coletivo Diversidade ES. Este podcast também será transmitido pela TV e rádio dos Poetas Trovadores. Baixe o aplicativo e acompanhe a programação. Nesta oportunidade, conversei com minha amiga escritora e poetisa Valcema Rodrigues da Costa. Ela nos contou um pouco de seu belo trabalho literário. Confira o gostoso bate-papo a partir de agora. Está no ar mais um podcast do coletivo Diversidade Literária. Lembrando que depois, desse bate-papo de hoje, vocês vão poder estar conferindo nas redes sociais do coletivo Diversidade Literária e no YouTube do Diversidade e no YouTube também da Rádio dos Poetas Trovadores, e também vai estar no ar. Você pode estar acessando aí o site da Rádio dos Poetas Trovadores e vai estar também na programação oficial da rádio sob os cuidados de Clério José Borges. Então é isso aí. Eu vou estar conversando aqui com uma escritora aí que é bastante conhecida e querida aqui da Grande Vitória, sobretudo de Vila Velha, faz parte da Academia de Letras de Vila Velha. E o nome dela é Valcema Rodrigues da Costa. Você já deve ter escutado falar. E aí, Valcema, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou ótimo, melhor agora conversando com você, né? Obrigada. Então é o seguinte, vamos começar falando aqui sobre um dos seus maiores sucessos literários, que é o Diário do Caricasauro, né? Eu não sei se é o maior sucesso, mas eu sei que essa obra aí é bem importante, aí, querida aí. É uma literatura infantil importante até para o contexto de escola e tudo mais. Eu sei que essa obra aí trata sobretudo aí do bullying, né? E é um tema interessante para ser falado em escola, para falar com os alunos sobre esse assunto. E a Valcema está aqui procurando o livro, mas eu vou pedir para ela estar falando um pouquinho aí como que surgiu essa ideia, do que se trata o livro. Bem interessante foi a ideia, foi o seguinte: eu fui passear em Uberaba, na terra onde eu nasci, e lá tem o Museu dos Dinossauros, e eu levei meus netos para conhecer o museu. Aí meu neto, que na época tinha 7 anos, o Gabriel, hoje já tem 17, já faz 10 anos, né? Em 2015 que eu fiz o livro. Ele me pediu uma historinha sobre o dinossauro, porque ficou muito encantado com o museu, vendo o tamanho dos dinossauros, né? O museu de lá é bem interessante, agora ganhou até prêmio pela Unesco. Parece que Uberaba tem o maior número em tamanhos de dinossauros, né? Dos titanossauros, aqueles compridão da cabecinha pequena, né? Que aparecem muito nos cinemas. E aí eu fiz esse livrinho para agradar a Gabriel e os netinhos, né? A Nina, na época. E esse livro vai muito para as escolas, né? Graças a Deus as crianças gostam, os professores também. E um dos objetivos que eu fiz do livro, não sei o que me levou a falar de bullying. Não me lembro mais assim, qual foi o motivo sério de bullying, né? Mas eu sei que a historinha fala de um dinossauro pequenininho que foi esperado ansiosamente pelo papassauro e pela mamassauro, são os personagens do livro, e ele nasce bem pequenininho, de asas, diferente da raça dos titanossauros, que são grandões, de cabecinha pequena, né, e não tem asas. Aí, por causa disso, o próprio pai, ao ver o filho nascer do ovo enorme, rejeitou aquele filho, saiu correndo, desencantado pela floresta, e deixou o filhinho lá de lado. Quem desenhou a história para mim foi um garoto, sobrinho da Vera Coser, chamado João Paulo Coser, né? Ele hoje já tem 20 e tantos anos, né? Na época ele tinha 10.
E ele gosta muito de dinossauros e ele que ilustrou a historinha para mim, a lápis. Então o livro é bem infantil mesmo, né? Apesar que a história quem criou fui eu. E ela fala da rejeição, o próprio pai rejeitando os filhos, os coleguinhos, outros animais da floresta também assustavam quando via o pequeno caricasauro pequenininho, né, de asinhas, diferente da raça toda. E quem ficou amigo deles foi uma sereia e os pássaros. Eles ajudaram a combater um incêndio na floresta e então aos poucos os animais voltaram a ficar amigos desse pequeno dinossauro, né, que se chamava caricasauro. E então a história realmente não tem fim. Eu deixo o final da história para as crianças contarem o final da história. E esse livro foi lançado até em Bruxelas. E lá em Bruxelas foi muito interessante que a gente fez um lançamento dentro do maior museu de dinossauros que tem no mundo, lá em Bruxelas, na Bélgica, né? E foram bastante crianças de umas 30 famílias brasileiras, né? Eles foram participar do lançamento do livro. E uma criança terminou a história falando que tinha encontrado o pequeno caricasauro lá dentro do museu, que tinha visto os ossos dele lá dentro. Quer dizer, a história ficou tão real na cabeça dele que ele já estava vendo o pequeno caricasauro lá dentro do museu. E é o final da história. Então, cada criança conta seu final. É bem interessante, porque ele lê a história e também escreve um pedaço da história, né? Então, esse livro fez muito, muito sucesso e eu fico muito feliz com isso. E os meninos, meus netos, até hoje são apaixonados pelo Diário de Caricasauro. E outro livro infantil meu também que fez bastante sucesso foi O Reino das Palavras, onde eu trabalho a palavra, né, para as crianças entenderem melhor o sentido das palavras, dos verbos. É bem interessante, eu explico artigos, substantivos, verbos, pronomes, tudo através de textos poéticos. Também é um livro bem interessante que teve muito sucesso, tem muito sucesso na escola junto dos alunos. Legal. Sobre o caricasauro, né, é uma boa oportunidade dos professores estarem conversando com os alunos e, de repente, porque os alunos vão se identificar. Muitos deles passam, de repente, por algum problema parecido, né, com a do caricasauro, e os alunos vão se identificar, e é uma oportunidade dos professores também diagnosticar alguma coisa entre os alunos, sem contar que essa história, por ser uma história em aberto, né, muitas vezes os alunos vão poder estar concluindo essa história, cada um daquela forma que for mais propício, né, de forma pessoal, e os professores ali vão conseguir estar, de repente, diagnosticando alguma coisa ali. Isso é bem bacana. E tem esse outro livro aí, né, No Reino das Palavras, que também tem um caráter aí pedagógico, né, tem uns textos bem interessantes, propícios para serem trabalhados nas escolas. Você quer falar um pouquinho, ler algum trecho? Tem aí a poética, gramatical e fonética, que é importante, né? Você trabalhar isso nos seus textos, aí, os textos presentes nesse livro, O Reino das Palavras. Quer ler algum trechinho, falar um pouquinho aí desse livro em especial? Bom, é o seguinte, por exemplo, eu tentei, através do livro O Reino das Palavras, mostrar as palavras e a gramática através dos textos poéticos, entendeu? Por exemplo, começa um texto da língua portuguesa. Não sei o porquê, mas hoje eu estou afim com a poesia. Tudo porque começo agora uma viagem gramatical, acordando e despertando essa mágica caixa de surpresas, as palavras, a semântica, a sintaxe, a ortoépia, a fonética e a frenética língua portuguesa. E se não houvesse essa beleza, essa descoberta, esse encantamento, mas, porém, todavia, contudo, e os senões, nessa magia estonteante de cada instante, a poesia não caberia no papel,
As rimas, sem exceções, saltariam da subagência do coração e despertariam com certeza a sua emoção. E a poesia inebriante a cada momento, entre mim e você, haverá de ser de querer estar sempre por perto e quites com os mistérios e os segredos dessa riqueza, deste tesouro, nossa língua portuguesa. Tanto esse quanto o livro do Caricasauro, que tem toda essa aceitação, você pretende fazer mais algum lançamento? Eu sei que o Caricasauro fez sucesso até lá em Uberaba, né? Você esteve lá e o pessoal fez uma matéria com você e tudo mais, que eu já li aqui foi lançado aqui no Jornal da Manhã de Uberaba, né? História com dinossauro criada por uberabense, trata do bullying. Então tem uma matéria bacana que eles fizeram aqui. Então esse livro também teve uma certa relevância lá em Uberaba. E o que você acha? Você está pretendendo fazer algum outro lançamento, seja aqui ou lá em Uberaba? Quais são os planos aí? Em Uberaba parece que o Rotary Club e a Prefeitura de Uberaba, municipal, se interessaram em adquirir e fazer a terceira edição do livro lá, para divulgar junto das crianças, porque eles estão perto lá do museu, né, que agora é sucesso, ganhou o prêmio da Unesco. Aí vamos ver se dá certo isso, né? Aí assim nós faremos o lançamento da terceira edição lá em Uberaba. Sim. Então vamos estar aguardando aí, com certeza é um livro que merece novas impressões, novos lançamentos, para que as crianças que vão chegando aí às escolas vão tendo acesso também, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Academia de Letras, né? Você pertence à Academia de Letras de Vila Velha também, não só do Vila Velha, mas como estamos aqui em Vila Velha, vamos falar alguma coisa, porque você foi responsável aí, assim, pode-se dizer que você é responsável pela academia estar ativa aí, porque você, em uma época aí, lutou para trazer de volta, na década de 80, né? Você trouxe de volta as atividades aí da academia, então ressuscitou, né? Essa importante entidade aí que tão respeitável e respeitada em Vila Velha, que outrora estava abandonada, né? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho aí da importância da academia, de repente, porque a população às vezes sabe que tem uma academia ali, mas muitos não entram porque não sabem como funciona, ficam com receio, acha que de repente não vai se sentir mal se entrar lá, essas coisas que passam na cabeça do pessoal, né? O que você tem a falar sobre isso aí? Convidando o pessoal também a, de repente, participar dos saraus, que são bem bacanas, né? É o seguinte, a Academia de Letras de Vila Velha, realmente eu mudei para cá em 1973 e logo em seguida eu comecei como gostava de escrever, de literatura, eu comecei a descobrir que tínhamos aqui uma academia de letras fechada, né? Os membros já estavam mais idosos, inclusive na época Dr. Max Mauro era governador do estado, ele faleceu agora há pouco tempo, e ele era um dos membros, e eu comecei a ter amizade com as pessoas, fui trabalhar também na prefeitura de Vila Velha, fui secretária de cultura, e fui descobrir que a academia os membros se afastaram, alguns tinham mudado para o Rio de Janeiro, para outras cidades, e estava desativada. Aí eu fui devagarzinho, com jeito, descobrindo os membros da academia e fomos reabrindo devagar, fizemos uma pequena biblioteca na academia para chamar a atenção dos estudantes, das crianças, né? E convidamos pessoas para fazer palestras e fomos reativando, elegemos novamente um presidente, o grupo, né, da academia. Foi assim, até que no momento na década de 1980 e poucos, 86 mais ou menos, ela já estava já composta, eles me nomearam presidente e ela começou então a ficar mais, a fazer lançamentos de livros dos escritores locais, né? Levávamos também crianças, né, das escolas para conhecer, saber como é uma academia, de que ela é formada, os seus membros, o que faz, como é que faz para entrar numa academia, todo esse repertório que era desconhecido para eles, né?
E a academia, graças a Deus, está funcionando muito bem até hoje, né? Temos 40 membros efetivos, né, tomados posse, e ela funciona muito bem. O Horácio Xavier, que é o atual presidente, e ele é muito bom, é excelente escritor também, e está sempre promovendo momentos com música e com literatura, saraus, declamação. Que é uma boa oportunidade para as pessoas que não conhecem. E é muito bom saber que a gente tem mostrado, né, para a própria população que às vezes não sabia nem o que é uma academia de letras, né, a importância dela na cidade de Vila Velha. Ela fica bem próxima, na rua 23 de maio 83, bem próxima da subida do convento, e está aberta todos os domingos, primeiro domingos do mês, para um sarau poético às 18 horas, com música e declamação dos poetas presentes, né? E vocês, moradores de Vila Velha, estudantes, professores, estão convidados para participar sempre, quando quiserem. As portas estão abertas. Legal, e os saraus são muito legal, você vê lá os poetas da cidade, né, declamando, às vezes tem músicas, instrumentistas fazendo suas apresentações, então, e é de graça, né, a pessoa pode entrar lá e assistir, né, então acho que vale muito a pena a população conhecer os artistas da sua cidade por meio da Academia de Letras. Eu vou estar pedindo para a Valcema ler um texto aí do seu livro No Reino das Palavras, né? Um texto poético desse livro que realmente vale a pena conferir. Logo em seguida a gente vai estar ouvindo uma música também aqui na Rádio dos Poetas Trovadores, lembrando que essa conversa aqui vai estar sendo reproduzida na rádio e na TV dos Poetas Trovadores. Eu vou pedir aqui para a Valcema estar lendo um texto aqui do seu livro, né? Texto Fui, Sou e Serei, é isso? Trabalhando o verbo ser. Trabalhando o verbo ser com poesia, para que os estudantes descubram a importância do verbo ser na vida da gente, né? A gente foi, a gente é, a gente será alguma coisa na vida, né? Então é bem interessante. Eu até ganhei uma fronha para o meu travesseiro com um pedaço desse poema, de tanto que os meninos ficaram encantados de descobrir o verbo ser através da poesia. Eu fui, sou, serei. Eu fui princípio de amor e alegria, hoje sou meio fantasia, talvez serei novo começo. Eu fui semente em terra fértil que deu frutos, hoje sou árvore abrindo galhos da passarada, nessa magia de viver. Serei quem sabe o teu bem-querer? Eu fui vela e luz a iluminar a escuridão dos momentos. Hoje sou vento que leva o barco na direção do coração. Serei amor de calmaria ou paixão de vendaval? Eu fui tudo, terra, fogo, água e ar. Hoje sou paz, sabedoria e mansidão. Amanhã, com certeza, a mulher que aprendeu a sonhar. Eu fui vinho bom de uma colheita farta. Hoje sou taça que saboreia no cristal da vida. Amanhã serei, talvez, a mulher que aprendeu a conversar com estrelas no céu da literatura capixaba. Eu, Valcema, princípio, meio e um final feliz. O poema Fui, Sou e Serei, né? Desse livro que está no Reino das Palavras. Será que a gente encontra ele, já está na 4ª edição? Então é um livro aí que já teve muitos leitores, né? Já está próximo de fazer a 5ª edição. Talvez você encontre ele nas bibliotecas da cidade, né, Valcema? Muita gente adquiriu na época. Sim. Então, vamos dar uma pausa aqui, vamos ouvir uma música. Quer pedir uma música aqui na Rádio dos Poetas Trovadores? Pode escolher você. Tá, vamos estar reproduzindo aqui, vamos estar tocando uma música aqui para Valcema e para todos os ouvintes que estão curtindo aí esse podcast do Coletivo de Boa Agora no podcast. Nós estamos conversando com a escritora Valcema Rodrigues da Costa, aqui de Vila Velha, uma poetisa e uma escritora também de literatura infanto-juvenil. Falamos do seu livro O Diário de Caricasauro, No Reino das Palavras, que já vai para a sua 5ª edição, né? E vamos falar agora do seu último livro lançado, Finalmente 80,
Livro que eu tive também o prazer de estar ajudando ela na edição aí, e ficou um trabalho muito bacana aí. Esse livro, que mais do que uma coletânea de poemas, é uma espécie de uma celebração da sua trajetória de vida, né? O que encontramos nesse livro? É uma retrospectiva de 8 décadas de vida aí sua, Valcema? É, sim, um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada ano que eu me lembro, né? Dos anos lembrados, dos anos abençoados, né? Eu coloquei nesse livro uma pequena coletânea, mesmo de alguns poemas já estão em outras coletâneas da Academia Feminina, né? Ou de repente às vezes eu coloco no Facebook, não está impresso ainda. Então eu reuni no Finalmente 80 vários poemas de várias idades, de vários momentos da minha vida, né? Para retratar com fotos também. Ele ficou bem assim agradável para todos da família, né? Para recordar. E dentro dele eu mostro a importância do livro na vida das pessoas. Um dia eu acordei com vontade de ser livro. E se eu fosse livro, o que eu faria, né? Eu hoje quero ser livro. Eu quero sentir a tinta preta escorrer pelas minhas páginas, brancas e nuas, formando as letras, os fonemas, as sílabas, as palavras, as frases. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras despertadas em mim? Eu quero ser um livro atraente, colorido, capa grossa, título instigante para despertar a curiosidade dos leitores. Quero estar nas prateleiras das bibliotecas, das academias, das livrarias, das salas de aula. Eu quero ser apreciado pelas mãos sábias de um crítico literário. Ser livro é muito importante. Somos como espelhos. Retratamos e espelhamos a beleza da vida através dos textos. Somos também como portas e janelas. Estamos sempre abertos para enriquecer a humanidade. Livros são degraus. Pela leitura todos sobem a escadaria do sucesso. Livros são como escapes. Salvamos os conhecimentos e divulgamos as verdades. Livros são tapetes voadores. A leitura provoca voos mágicos e fantásticos. E, finalmente, livros são faróis. Iluminam as mentes e clareiam as ignorâncias. Portanto, somos únicos, valiosos e insubstituíveis. Hoje e sempre eu quero ser livre. Que bonito, né? Esse poema é um dos textos que está no seu livro Finalmente 80. Bom, que você é uma grande poetisa aí, admirada por todos, todo mundo sabe, inclusive por mim, né? Mas quais são ou foram suas inspirações para você ser uma poetisa assim? Qual seus poetas que você gostava de ler ou ler ainda? Você tem assim como falar daquelas referências suas? Eu quando fui para Brasília na década de 1967, era a época da ditadura no Brasil, eu saí de Uberaba, Minas, onde eu morava, e fui para Brasília trabalhar. Chegando lá, fiz um concurso para dar aula e eu tinha um curso de educação musical. Por causa de alergia a giz na época, eu fiz alguma coisa que eu não precisasse muito de usar o giz no quadro negro naquela época. E então, quando cheguei lá, eu fui convidada para trabalhar na escola de ensino especial, para as crianças especiais, excepcionais. Crianças com síndrome de Down, crianças deficientes, que andavam em cadeira de rodas, com deficiências mentais, né? Por causa do meu curso de música, de educação musical. Então, através dessas crianças, é que eu fui descobrindo a poesia dentro de mim, né? Porque para ensinar a eles, eu tinha que ser muito criativa para chamar a atenção daquelas crianças, sentadas numa cadeira de rodas ou com uma deficiência mental muito grande, né? Nada interessava muito, a não ser umas brincadeiras. Então, eu vivia criando musiquinhas, brincadeiras, dancinhas. E tudo isso me levou, eu fiz até um hino para essa escola, o hino das crianças especiais em Brasília. E a escola existe lá até hoje, uma escola grande, boa, de módulos enormes, como é toda a cidade, tem aqueles módulos, né?
para cada setor de praxiterapia. Tem a parte pedagógica, tem a parte da leitura, dos desenhos, de também quem mexe com madeira, quem fazia alguma coisa, a gente preparava os meninos para a vida, para trabalhar, para serem úteis em casa através da escola. Foi um trabalho maravilhoso. E esse trabalho com as crianças especiais que me levou a escrever poesia. Aí eu fazia versinhos para cantar os nomes deles, que eles não sabiam nem o nome, nem quantos anos eles tinham. Então eu inventava musiquinha, inventava letrinhas e, como eu disse, fiz até um hino para a escola, né? Eu acho que a poesia surgiu vibrante dentro de mim nessa fase da minha vida. Foi na década de 1968, 67, 68, né? Em 69 eu me casei e quando foi em 1973, já com 2 filhas, eu vim de Brasília para o Espírito Santo. Aqui também me encantei com o mar, que eu nem conhecia, me apaixonei pelo mar, moro aqui na Praia da Costa, e aí foram fluindo as poesias. Hoje as poesias são mais molhadas pelo mar da Praia da Costa. Sempre poética, né? Então é isso, né? É o que dizem sempre, né? Tudo que é bom dura pouco. A nossa conversa já está chegando ao fim. E eu me despeço de você agradecendo tirar esse tempinho pra gente conversar e peço que você nos brinde com suas considerações finais aí. Obrigada a vocês pela chance, que todo mundo escute a nossa conversa. E se alguém quiser conversar comigo também, estou aqui no WhatsApp sempre, Facebook também, né? Sempre às ordens. Será um prazer receber vocês para a gente trocar ideias, trocar livros, né? E fazer palestras nas escolas, quem precisar. Eu sempre vou, gosto muito. Sempre trabalhei muito com Marista, Colégio São José, que é próximo de aqui da minha casa. Estou sempre às ordens, tá bom? Para falarmos de coisas boas, úteis e importantes para a vida. Obrigado. Você consegue adquirir as obras da Valcema em seu Facebook, é só procurar lá Valcema Rodrigues da Costa, que você manda uma mensagem para ela lá, que ela vai te responder com todo carinho e você pode adquirir uma obra dessa. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ter ouvido o nosso bate-papo até agora e você confere quantas vezes quiser aí no YouTube e na Rádio dos Poetas Trovadores, valorizando os artistas capixabas. Então por hoje é só, pessoal. Compartilhe esse podcast